Olá, boa tarde. O Espaço Cult está no ar. Ouro Preto recebe a 10ª Mostra de Cinema, o Cineop, evento que trata o cinema como patrimônio. Nós estamos aqui em Ouro Preto e conversamos com alguns participantes. Confira. Eu tinha só certeza que a gente tinha que falar um pouco sobre o estado dos filmes, aonde que os filmes estavam, sobre a preservação, mas eu não tinha a menor ideia aonde que eu estava pisando, o que ia dar, qual que era a perspectiva. Mas o evento de Ouro Preto surgiu de uma experiência em Tiradentes, que quando a gente ia fazer homenagem, a gente fazer retrospectiva de filmes, a gente não conseguia encontrar os filmes. Não sabia onde que estava, qual que era o estado dos filmes. E isso gerou essa inquietação que fez com que a gente pensasse um outro evento que tivesse esse foco de tratar um pouco da nossa história, da nossa memória, e trabalhando com agentes que a gente não conhecia, né, que é um outro lado da cadeia produtiva do audiovisual, que são os preservadores, são os técnicos, pesquisadores, historiadores. E no decorrer do tempo eu fui observando que preservação não era coisa de historiador, era coisa de cineasta. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem ainda um grande desafio, que é trazer os cineastas para discutir e para formar. Porque se eles não fizerem o depósito dos seus filmes hoje, nós vamos correr o mesmo risco do passado, né? Em que os cineastas eram convidados para dirigir o filme, né? Os filmes eram de produtores, e como não teve essa preocupação dessa guarda, né, do acesso ao futuro, não se pensava muito como que essa geração de hoje ia se interessar pelo cinema do passado, não tinha essa consciência, né? Se os cineastas de hoje não mudarem de atitude, a gente daqui a 10 anos, né, 20 anos, vamos vivenciar o mesmo problema. No final de minha infância, assistimos televisão pela primeira vez no lugar em que nasci, um pequeno vilarejo na divisa entre Minas e Bahia. Então a Mostra de Cinema de Ouro Preto, ela nasce para estar a serviço e ser um fórum de discussão, né, junto com esses técnicos, tirar eles da sala fechada, né, do laboratório, e tornar a preservação protagonista. Né? Então, hoje, qual que é a maior preocupação assim, relacionada ao mundo cinematográfico assim, brasileiro? Né? Eu acho que o cinema tem política pública, né, de produção, a gente não pode negar que o digital ajudou muito, né, que novos agentes começassem a fazer seus filmes, né, que esses filmes pudessem chegar a um número maior de pessoas, mas a gente ainda tem muitos entraves, né? Por exemplo, um Plano Nacional de Preservação, a gente está escrevendo ano a ano aqui em Ouro Preto as diretrizes, mas já vivenciamos aí uma mudança de 5 secretários do audiovisual, né? Então teve uma descontinuidade, quando a gente achava agora nós vamos avançar com esse secretário, nós vamos de fato criar essa política nacional, a gente tinha uma mudança, né? Então eu acho que ainda falta uma vontade política para a preservação, para transformar as cinematecas, os museus em centros de cultura, de pesquisa, de acesso. Eu acho que já tem uma consciência da necessidade da preservação, isso eu não tenho a menor dúvida disso. A gente começou com a preservação sendo um patinho feio, e hoje em dia as pessoas já não têm vergonha de falar vamos preservar a nossa história, né? Então assim já desmistificou essa questão e já tirou ela, acho que do último elo da cadeia produtiva, para tornar ela uma necessidade. Preserva, então já guarda a sua cópia lá na Cinemateca, né? Então a própria lei de incentivo já obriga que uma cópia seja depositada. Mas eu acho que ainda falta com que esses filmes cheguem até o público, né? E por isso que a gente está discutindo aqui o acesso e acessibilidade. Quando a gente fala, né, do negro, quando a gente fala do saber audiovisual, quando a gente fala da Lei 13006, que pode ser uma grande mudança aí de paradigma em aproximar o cinema das famílias através da escola, né, ter a escola como porta de entrada. Eu acho que a gente está propondo uma reflexão madura sobre as questões práticas mesmo que precisam acontecer, porque os elementos estão todos aí, né? Então a gente está aqui, se encontra anualmente e a gente precisa desse diálogo mais aberto com o Estado e o Estado mais efetivo nessas
questões práticas, né? O eixo central é acesso e acessibilidade, e veio a questão do negro, que é uma coisa que está muito em voga, né? A gente está discutindo aí cotas, a questão da migração, a questão social, e como é um recorte histórico, a gente queria voltar um pouco no passado para a gente pensar com um olhar contemporâneo como que foi essa representação do negro no cinema, considerando que o audiovisual representa a nossa identidade, né? Representa o retrato de uma sociedade, e eu acho que quando a gente volta para ver essa representação na tela, a gente entende um pouco, né, o posicionamento de hoje, né, o preconceito, o racismo, né, essa necessidade ainda de se estabelecer cotas, porque ainda existe essa separação, e um momento de gerar uma reflexão. Maracanãzinho, na cidade do Rio de Janeiro. Mas a coincidência entre o primeiro sucesso de audiência da telenovela brasileira e a paixão despertada por essa personagem negra não se constituiu em nenhum sinal de que teríamos, a partir dali, um futuro promissor para os atores negros. Então, o Negro em Movimento é exatamente para mostrar, dentro da temática histórica, como que o cinema retrata esse negro, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, ocupa sempre um papel secundário. Ok, obrigada, Raquel. Nos últimos anos a gente vinha já tentando delinear como o mundo digital atinge o universo da preservação, o que significa, na verdade, você ter no horizonte o computador, a internet, a web, você ter esses dispositivos móveis, ter, na verdade, enfim, todo e qualquer cidadão conectado com o mundo inteiro num tempo real. Então, como na verdade a gente já tinha falado de compartilhamento, de rede, a gente achou que neste momento, no momento de comemoração, a gente tinha que chegar no coração da questão que une a preservação à contemporaneidade. E esse coração é a questão do acesso. E a questão do acesso, ou seja, como de um lado você tem um conjunto de acervos audiovisuais que tem que ser de alguma maneira disponibilizados, e do outro lado você tem uma demanda da sociedade, da população, de um público em geral que quer ter acesso a esses conteúdos audiovisuais, como você compatibiliza essa relação, essa conexão, como você na verdade cria condições para que de fato isso se aproxime, quer dizer, que o público acesse os acervos, que os acervos se coloquem à disposição do público, como na verdade você pensa isso nas mais variadas dimensões técnicas, tecnológicas, políticas, econômicas, e também numa determinada dimensão de acessibilidade, ou seja, você tem uma sociedade com 200 milhões de habitantes e na verdade você tem uma parcela dessa população que tem necessidades especiais, que ou é cega, ou é surda, ou na verdade tem dificuldade de locomoção, ou está numa situação de risco, ou está numa situação de falta de mobilidade completa. Como é que você na verdade prepara esses acervos para também serem oferecidos, para também serem acessados por essa parcela ou essas parcelas da população? Então o acesso implica na verdade não só colocar à disposição, mas pensar o que se coloca à disposição, como se coloca à disposição, para quem se coloca à disposição. Você tem que pensar nos cuidados, inclusive porque se fala digital como um grande guarda-chuva, como um termo genérico, e na verdade assim, você pode ter um digital de baixa qualidade, média qualidade, de alta qualidade, você pode ter um digital que atinja de fato grande parte do território brasileiro, outro que não, por dificuldades financeiras, de provedor, de questões técnicas, porque você não tem fibra ótica, ou isso ou aquilo, porque o sinal é fraco. Enfim, você tem uma série enorme de questões que atravessam a ideia do digital e que se encontram com a própria realidade brasileira no sentido mais amplo. A gente tinha um referente vindo da metade do ano passado, que era uma lei promulgada pelo governo Dilma, uma lei que, na verdade, cria uma obrigatoriedade para a escola fundamental de exibição de 2 horas mensais de filmes brasileiros. Então cria uma obrigatoriedade. E como você vai atender isso que a lei obriga? Como é que você vai disponibilizar os filmes, em que plataforma, com que qualidade, com que informação qualificada definindo que filmes são esses, quem os fez,
como foram feitos, para que foram feitos, etc. Como é que, na verdade, você prepara tudo o que significa acervo audiovisual para uma interação, por exemplo, com a escola fundamental, ou para outras interações, na medida em que até mesmo a ideia do digital não esgota a ideia do acesso. É lógico que é uma ferramenta de enorme alcance, de enorme penetração, é uma ferramenta relativamente barata para você, na verdade, enfim, trabalhar, mas não esgota absolutamente o que é, digamos assim, a multiplicidade, a diversidade da expressão audiovisual. E, sobretudo, há que se pensar que você não está trabalhando só com uma produção recente, contemporânea, você eventualmente está trabalhando com produções de 50, 70, 100, 120 anos atrás, e que, eventualmente, um certo público quer conhecer como era a experiência audiovisual há 100 anos atrás. Era ir a uma sala grande, era ir a uma sala escura, era ver alguém tocar piano, enfim. Há diferentes formas de acesso, e se por um lado você tem, até por razões do tamanho do país, por razões logísticas, por razões econômicas, você usar o digital como um facilitador, mas por outro lado há que se pensar inclusive em como você vai usar isso e em dizer que isso não esgota de nenhuma maneira uma determinada experiência audiovisual e que você pode, na verdade, pegar a mesma obra, o mesmo objeto e ter outras experiências possíveis com aquilo. Então, a temática da preservação é, de um lado, pensar tudo o que fizemos, toda essa caminhada de 10 anos, e, de outro lado, inserir a própria Cineop no mundo contemporâneo de uma forma definitiva. Ok, muito obrigada. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did Nós vamos para um rápido intervalo, volto já. Estamos em Ouro Preto, na 10ª Mostra de Cinema Cineop. O homenageado deste ano é o ator Milton Gonçalves. Nós conversamos com ele, confira. Um dia eu estou sentado, eu fumava nessa época, fumava mesmo. Estava fumando assim, aí de repente eu senti alguém sentou assim perto de mim. Né? Onde eu estou sentado lá dando dinheiro para o Xavier, esperando a filmagem, esperando câmera, essas coisas. E aí sentou-se alguém aqui. Eu falei, pô, deve um chato aí. Estou fumando. Aí eu ouvi uma voz assim. Oi? Oi. Você está fazendo isso aí? Não, Pedro, pô, não estou fazendo. Claro que eu estou, mas não olhei para ele, não. Né? Estava fazendo Rainha Diabo. Essa é a história da minha vida? Eu digo, quem é você? Ele falou assim, Madame Satã. Vocês não sabem quem foi Madame Satã. Madame Satã era desse tamanho que brigava com você horas e ganhava. Porque ele tinha disposição. Ele era um negritinho, brabo, feito uma caninana. Ele sentado lá. Aí eu falei para ele, ele falou assim para mim, que está fazendo o filme da minha vida? Eu não me toquei, eu falei, não, esse filme é de outro viado, não é de você não. Agora, a nossa amada rainha. Olá, como tem passado? Marli, como está você, Marli? Muito obrigado. Arlete, como está você, querida? Muito obrigada. Duvidosa. Ah, você foi um encanto em vir, Duvidosa. É um prazer. A casa é pequena, mas o coração é grande. Obrigado. Boa noite. Diaba, você tem que conhecer Juruti-Ipanema, um escândalo. Considere-se entre amigas. Obrigado. A rainha Diaba, nossa professora. Maior maravilha. Fazer o filme é muito caro, mas muito mais caro do que isso é exibir o filme.
Agora, eu participei há 1 ano e pouco, é uma produção americana, do filme do Pelé. Faz 1 ano, é 1 ano e caquerada já, quase 2 anos. Então o que aconteceu? E os americanos são gêmeos, fizeram um filme no Rio, e aí, sei lá, mais onde, não me lembro, e eu fiz aquele cara que levou o Pelé para o Santos. Você deve saber, não me lembro aqui o nome dele. Então, é muito complicado, é muito difícil você. E eles, obviamente, com todas as coisas técnicas, né, com todas as máquinas, com todas as câmeras, com tudo que ele tem, ainda hoje não botaram o filme, não exibiram o filme, está lá nos Estados Unidos. Há 1 mês, mais ou menos, eu encontrei com a mulher de um deles, disse que o filme está praticamente pronto e que vai exibir. Eu achei, até honestamente, que talvez passassem aqui o filme do Pelé. Né? O filme, por exemplo, tem algumas coisas nos detalhes. Não sei se é isso que vocês querem saber, mas eu vou contar. Eles estavam atrás de alguém para fazer o Pelé. E não encontravam ninguém. Aí apresentaram-se alguns candidatos. E aí lá em São Paulo, em Campo Grande, no Rio, perdão, em Campo Grande, passou no fundo do clube um menino baixinho, né? Garoto baixinho. Lá embaixo, um dos diretores falou assim, eu quero aquele menino lá. E esse menino acabou fazendo. Então, coitadinho dele, ele não sabia falar I love you, né? Então teve que botar para aprender um pouco de inglês, ler as frases, e ele foi muito esforçado. Então tem aí um filme, tomara que venha no próximo festival, se veja o filme sobre o Pelé. Que o Pelé de vez em quando está pisando na bola, mas vida que segue. Já viu o nego virar artista? Vê se bota um pouco de juízo nessa cabeça. Cada um a seguir seu destino. Zida foi pra longe, ficou famosa. É muita bunda de mulher junta, meu Deus. Ju ficou por perto, criou raiz. Foi você quem começou essa história, mãe? Como o vento. Quando você vai para os Estados Unidos, dependendo do lugar onde você está, ou você é recebido como cidadão, ou você é hostilizado. Se você vai mais para o sul negro, se você vai mais para lá, eles ficam na dele. Agora mataram 10, você viu? Então quando você chega lá no estado do sul, as pessoas te olham assim, mas não, entendeu? Não te ofendem, a não ser no escurinho. Agora, o seriado americano sempre tem um negro, tem um japonês, tem um oriental, não japonês, tem um oriental, sempre tem isso. Agora tem um seriado que eu não sei o nome agora, em que a mulher é uma senhora advogada, uma negona bonita. E ela é mais sábia, ela é mais, como personagem, ela é mais inteligente do que ele. Ela é mais bem informada, bem produzida do que ele. Obviamente eles têm conflitos. Ah, porque você sabe mais do que eu. E não é aquele negócio de dedinho assim, não. Quando beija, beija na boca mesmo. Né? Quando blá, 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 tem blá, blá, blá mesmo, né? Entendeu? Então, estas coisas nós não temos aqui. Nas nossas novelas não tem isso. Nos nossos programas não tem isso. Desculpe que eu vou falar, mas o negro é sempre palhaço. Isso me irrita. Você vai para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Não tem quantos negros tem ali? Tem a Benedita, que é a mulher Tanga. Quem mais tem? Tem ninguém. Você vai para o Senado. Quem é que tem no Senado? Tem aquele do Rio Grande do Sul, que está desistindo. Você não tem mais. Desculpe, eu estou aqui fazendo um discurso pró-negros, e é verdade. Porque nós não estamos participando desse país. É isso. Eu não estou, meu trabalho é meu trabalho, eu faço qualquer personagem, eu não estou aqui fazendo proselitismo, não é isso não. Mas aproveitando esse momento, de que de repente vocês possam, que eu falei isso, para ver se as pessoas acordam. Estudar. Na alegria e na tristeza. Até que a morte nos separe. Eu não quero ser o chato, não quero ser o mandão, eu não sou dono da sabedoria, mas cota para mim me ofende, me machuca. Cota me ofende e me machuca. É só isso. Me ofende e me machuca. O que se discutiu foi a situação do negro na sociedade brasileira, depois de 100 e poucos anos, né, de abolição da escravatura, e
de que forma essa situação do negro hoje no Brasil se reflete na representação dele no cinema e sobretudo na televisão, onde as portas continuam bastante fechadas, né? Não só para os atores, que é, digamos, o que tem mais visibilidade para nós, ou invisibilidade, mas também assim, a questão dos autores, né? Os autores são todos brancos, então é muito difícil você mudar no cinema e na TV. Então é muito difícil você mudar determinados paradigmas de representação se você não muda a mão de obra, né? Se você não inclui uma mão de obra que vá escrever sobre estes personagens, porque a nossa história, digamos, de representação dos negros no cinema e na televisão é uma história completamente escrita pelos brancos. E o que é curioso é que quando vamos pesquisar sobre essas representações, esses pesquisadores são em sua grande maioria também brancos. Então acho que a grande discussão é essa, quer dizer, o negro ele precisa deixar de ser matéria-prima e tema para também ser um agente construtor de representações e dos discursos, inclusive sobre as representações deles mesmos. Eu descobri que cantava carregando água. Eu pegava a lata com água, botava na cabeça e ao levar a cabeça fazia um gemido, né? É o estandarte que representa a minha arte. Jogo de cena é a fome, negra sempre foi o meu nome. Mas digo isso porque tenho samba pra me defender. Eu carnaval, ciência e filosofia que domina o mundo inteiro simplesmente em 3 dias. Eu quero ver você mandar, neguinha. Eu quero ver você mandar. A questão do papel do negro nessa situação, né? Porque se atribui sempre, digamos, se atribui à população branca a responsabilidade por todas as mazelas, né, vivenciadas pelos negros. E eu acho que o tom do Pitanga e do Milton foi muito no sentido de que não são os brancos que vão abrir as portas, somos nós que temos que empurrá-la, somos nós que temos que nos unir para movimentar aqui alguma coisa. Não haverá da parte de Rede Globo e da parte dos filmes uma abertura por si só se não houver uma pressão para que mude, para que haja essa mudança. E aí houve uma espécie quase que de autocrítica no sentido de que os negros estão muito passivos enquanto população altamente representada dentro da sociedade brasileira. Porque se eles são 52%, e são 52% de eleitores, são 52% de consumidores, então há força e potencial para se fazer pressões. Que se elas não estão acontecendo é por uma falta de uma articulação, de uma conscientização maior. E sobretudo na fala do Pitanga, do Antônio Pitanga, quando ele diz, não, acho que é muito pouco político, a essa altura do campeonato, nós ainda direcionarmos as críticas aos brancos. Nós temos que pensar uma autocrítica do porquê que não estamos agindo, do porquê que não estamos pressionando, né, a sociedade. Incluindo, e se são 52%, nós temos que parar de falar em minoria. Porque eu acho que essa questão da minoria, ela despolitiza a questão. É uma maioria absolutamente despotencializada, mas também porque não encontra mecanismos para se autopotencializar. Eu acho que uma série de questões, eu acho que se você pensa pela perspectiva dos brancos, inclusive a eleição desse tema, ela esbarrava numa questão que é, por que precisamos ligar o Milton Gonçalves à questão negra? Por que precisamos discutir a questão da representação negra? Ora, porque é preciso. Porque nós não superamos esse estágio, porque a gente não pode fingir que as coisas estão resolvidas, né? O ideal era que não houvesse cota, sim, é o ideal, mas a gente não vive numa sociedade ideal. E se você for pensar a história do Brasil, nós ainda estamos num estágio da história do país em que nós tivemos mais anos de escravidão do que pós-escravidão. Nós não chegamos ainda ao tempo em que a escravidão durou. São pouco mais de 100 anos após a libertação dos escravos. A escravidão durou muito mais do que isso. Então, assim, até essa situação do negro na sociedade brasileira como cidadão e não mais como mão de obra para a economia agrária e para a mineração, ela é nova, historicamente, né? Ela aconteceu ontem. O Espaço Cult fica por aqui. Quer participar do programa? Interaja conosco através das redes sociais ou envie um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Até o próximo programa. Tchau!